Esplendor da fé. Esplendor da fé. Deus chegando nos nossos corações com a solução, com o caminho, o trajeto para nós sermos tudo que nós sonhamos. Queremos considerar o propósito, poder do propósito, poder de propósito. Eu quero começar fazendo uma leitura sobre uma senhora. Por 12 anos ela tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, problema muito sério, tinha gastado todo o seu dinheiro e não achava solução. Mas em Deus sempre temos a solução. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz. Tem o mesmo relato em Mateus 9 e também em, parece que Marcos 5, que nós vamos ler, mas também está em Lucas 8. Mas queremos concentrar em Marcos 5. Se pudesse ter na sua Bíblia, gostaria que abríssemos e vamos olhar dentro da palavra de Deus, pedindo Ele falar nos nossos corações e nos transformar em tudo que Ele sonhou quando nos colocou no ventre da nossa mãe. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 27 do capítulo 5 do Evangelho de São Marcos. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus. Por isso que eu falo de Jesus. Por isso eu dediquei minha vida, porque uma hora ou outra você vai estar num bico sem saída, uma grande vitória, e precisa lembrar, precisa ter ouvido de Jesus. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava. O que você está pensando? Ela pensava, se eu somente tocar no seu manto, serei curado. Se eu somente tocar no seu manto, se eu somente tocar em Jesus, terei a solução dos meus problemas. Continua dizendo no versículo 29, imediatamente a sua hemorragia, imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo estava livre do seu sofrimento. Versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Deus tem poder para te dar soluções, mas precisamos tocar nele com fé. Havia saído dele poder, virou para a multidão e perguntou, quem me tocou no meu manto? Quem me tocou? Será que Deus vai ouvir, sentir você tocar nele nesta hora e vai poder dizer, quem me tocou? Eu resolvi a vida de quem? Eu curei quem? Eu dei orientação a quem? Jesus, quem me tocou? Versículo 31. E responderam os seus discípulos. Vês a multidão, aglomerado ao teu redor e ainda perguntas, quem me tocou? Mas Jesus, olhando ao seu redor, procurava quem tinha feito aquilo. Não era um simples resbalão, não era um simples alguém tocou em Deus com propósito. Alguém tocou em Deus com fé e recebeu a sua solução. Oh, meus amados, tem tantas coisas no Senhor, tantas riquezas, mas não estão lá nas minas de diamante da África. Não estão lá nas minas das esmeraldas da Colômbia. Eu tive a oportunidade de entrar naquelas minas. Eu não mantenho uma capela lá, linda, aquelas paredes de esmeraldas, linda, um verde brilhante, né, nos campos de petróleo, lá do Oriente Médio, nem no pré-sal aqui no Brasil. Lamentável, o maior tesouro do mundo está bem pertinho de todos nós. Toda cidade tem um, mas ninguém conseguiu ainda aprender como extraí-la de lá. Aquele lugar se chama o cemitério. O cemitério é onde a maior riqueza do planeta está. Lá tem talentos enterrados. Lá tem músicas que ninguém escreveu e ninguém cantou. Lá tem empresas que nunca foram desenvolvidas. Lá tem relacionamentos que nem cultivou. Lá tem relacionamentos que ninguém consertou. Oh, meus amados, você que está aí sentado me ouvindo, você que está em pé me ouvindo, você está indo com os bolsos cheios para o cemitério. Todos nós vamos morrer, mas vamos deixar enterrado lá sonhos, realidades, dons e talentos que Deus nos deu.
Às vezes a maior preocupação das pessoas é a morte. Mas a maior tragédia não é morrer. A maior tragédia é viver sem saber que se pode viver. A maior tragédia é viver sem saber por que estamos vivos. Por que você está vivo? O que é para você fazer? Se você está respirando, é porque Deus ainda tem algo para você fazer e não quer que você vá no cemitério com ela. Quando eu penso no cemitério, eu até passo raiva. Começo a pensar, eu quero que você morra. Você que está me ouvindo. Eu quero que os políticos morram, meus filhos morram. E não desligue ainda a TV, nem tampouco o DVD. E não clique também para outro site. Porque Deus tem uma palavra nos nossos corações. Deus quer que nós morramos livres, vazios. Cristo morreu vazio aos 33 anos de idade. Cumpriu a sua missão. Tem uma menina chamada Andréa, uma Mariana, alguma coisa. Morreu com 14 anos e fez mais do que às vezes a maioria de nós. No seu programa da semana, onde ela via visitar os asilos dos velhinhos. Outro dia ia para fazer trabalhos sociais. Outro dia ela ia na igreja e ainda estudava. Então, parece que estudava música também. Oh, meus amados, eu quero que você morra vazio. Eu quero que meus filhos morram vazios. Não quero que eles tenham sonhos que vão levar para a sepultura. Não quero que levem músicas lá que eram para eles escreverem. Oh, meus amados, o cemitério é o maior tesouro, porque lá está enterrado potencial. Potencial. O que é potencial? Potencial é que você é e os outros não sabem. Às vezes quem sabe, nem você não sabe. Potencial é aquilo que você pode fazer, mas ainda você não fez. Potencial é dons e talentos que estão em você e que se você descuidar, você vai levar eles lá para o cemitério com você. Eu quero você vazio. Vazio de dons, vazio de talentos. Vazio até de órgãos, faço parte de um hospital regional e estamos lutando para que o pessoal que dá para ter doar órgãos, para depois que você não precisa mais, por que deixar eles apodrecer lá no cemitério? Quando pode aliviar a dor de alguém, para que possa encurtar de anos para meses e meses, para semana e semana para dias. Por que devemos ter filas para o pessoal esperando um rim, um olho, um córnea, um pulmão? Porque a gente está levando e enterrando mais um tesouro lá no cemitério. Entendo que tem denominações que não gostam de transfusão de sangue. Sei que a Bíblia fala disso também. Mas o sangue é transmissor de doenças. Mas hoje, graças a Deus, temos tecnologia para poder ver as doenças dentro do sangue. E podemos purificar. Na Bíblia fala para não comer porcos. Mas lá nos Estados Unidos, tem, perto de onde eu morava, onde mora meu filho, tem mais de 200 mil porcos confinados. Eles estão comendo melhor que você. Eles estão comendo melhor do que eu. É verdade que eles comiam lavagem e quem sabe ainda no sítio, eu morei no sítio um tempo, comem. Precisamos nos entender qual é o sonho de Deus para a nossa vida. Ele quer que os sonhos que Ele te deu, como de propósito, deslanchem. O maior inimigo do progresso é o nosso último sucesso. Qual foi a última coisa que você fez? Está se gabando sobre isso ainda? A Deus não lhe interessa tudo que nós conseguimos. A Ele interessa o propósito que está dentro da tua vida, que Ele colocou lá, o potencial que Ele está ali para poder cultivar e tornar ela grande e majestosa. Oh, meus amados, nós precisamos ouvir a voz de Deus falando no nosso coração. Não deixar o passado impedir o que podemos fazer no futuro. Se temos fracasso no futuro, então vamos fazer melhor. Se tem sucesso no futuro, não deixamos ela impedir o sonho de Deus para a nossa vida. Deixa essa energia que está dentro de você criar o potencial. Aquele dom e talento que está em potencial, deixa ela vir. Aquele hábito, aquela habilidade, aquela energia, aquele dom, aquele poder está dentro de nós e quer ressurgir. Oh, meus amados, o exemplo que nós temos, Cristo morreu vazio aos 33 anos de idade. Paulo também falou que terminou a sua carreira.
mas perseverou na fé, segurou a fé. Uma hora ele diz, não sei se é melhor ir ou ficar. Estou ansioso de ver o meu Deus, mas ainda quero ajudar os outros, porque ele tinha cumprido a sua missão. Você cumpriu a sua missão? Ou você está esperando mais uma coisa que para outros fazerem? Se você fez uma casa, faça mais uma. Se você tem um restaurante, faça mais uma. Se você tem uma carrinho de pipoca ou de cachorro, planeje mais uma. Não deixa nada impedir o teu futuro. Não deixa ninguém impedir o propósito de Deus para a tua vida. Ela está gerada em nós, mas precisa ser liberada. Precisa ser liberada. E não é por um acaso. Não é jogando na loteria, não é assim, foi um resbalão. Essa mulher determinou, se eu tocar em Jesus, se eu entender o que Deus tem para mim, seu sonho para mim, Criador do universo, Criador das criaturas dentro do ventre de nossas mães. Então, Ele está ansioso para te ajudar. Mas precisamos entender potencial. Potencial é intento original. Deus tem um intento. Quando Ele te fez com propósito. É um projeto original, é o intento original. Mas para isso precisamos de paixão. O que é paixão? Paixão é o desejo de fazer ou cumprir o intento original. Precisamos levantar todos os dias apaixonados. Eu estou apaixonado por Cristo, eu estou apaixonado pela filosofia da Bíblia, pelo reino de Deus, o reinar de Deus. Buscar primeiramente o reino de Deus e o seu reinar, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Oh, meus amados, quando nós entendemos que a paixão é o desejo de criar aquilo que é original, o intento de Deus para a nossa vida, então aí começamos a sonhar com o futuro, que chamamos de visão. São umas das chaves da vida. Visão é quando nós podemos imaginar como vai ser a nossa missão cumprida. Visão é uma consolidação do sonho, do propósito de Deus já realizada. Primeiro nós precisamos ter um propósito, intento original. Depois nós precisamos ter paixão, porque sem paixão, então todas as coisas... Precisamos estar apaixonados por alguma coisa, uma pessoa, um projeto, ou o próprio Deus. E depois a visão é quando nós enxergamos como ela vai ser, quando conseguimos. Às vezes precisamos ajuda dos outros, às vezes precisamos talentos dos outros, às vezes precisamos até ajuda dos outros para cumprir o propósito que Deus tem para você, meu Senhor. Para você, minha senhora. Aquela menina, me foge o nome dela, Miriam, Adriana, com 14 anos de idade. Um acidente de carro mataram ela. Mas antes ela tinha feito uma entrevista e tinham gravado. Todo dia ela tinha propósito. Era como aquela mulher, ela levantava com propósito. Um dia ia ajudar os velhinhos. Quando foi a última vez que você visitou um lar de crianças? Ou visitou o lar Dom Bosco, essas mulheres tentando se recuperar de vício. Você pode imaginar o que você chegando, como eu cheguei lá, tirei umas fotos e depois levei para elas lá, dizendo, você vai conseguir sim, Deus está ansioso para te ajudar. Oh, meus amados, não tem nada mais poderoso do que participar, não tem nada mais poderoso que propósito e de que capacidade que Deus nos dá. Propósito é maior, é mais forte que a própria crise. A crise é passageira. A crise vem e vai, vem e vai, vem e vai. Mas propósito não. Propósito é permanente. Propósito é firme e alicerçado. Propósito te segura firme para poder viver esta vida. E se quer viver mesmo, então tenha um propósito eterno. Descubra, não, amada carta de nosso Deus, qual é o propósito para a sua vida. E sejamos nós, nossos filhos, nossa cidade, nossa região, tudo que Deus sonhou. E vivamos felizes hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.